Outro ponto bem importante que trouxemos para conversar é sobre o relacionamento entre o plano de contas referencial e o plano de contas original da empresa. A ausência de referenciamento entre o plano de contas da empresa e o plano de contas referencial é uma das falhas mais comuns identificadas no PVA da ECD. Então, antes de transmitir a ECD, é fundamental verificar se todas as contas contábeis estão devidamente referenciadas, né? Então, esse cuidado, ele não é importante apenas para a ECD, ele impacta diretamente na SF, né? Porque quando a gente vai fazer a nossa SF, nós recuperamos a ECD lá na SF. E toda a estrutura do balanço patrimonial, da DRE, que são os registros recuperados da ECD, eles têm base para ser montados, né, baseado nas contas referenciais, né? Então, é muito importante ter esse cuidado no momento do referenciamento, né? Às vezes a gente vai referenciar ali as contas, utiliza qualquer conta, né, e acaba impactando lá na SF também, né? Um exemplo comum que também acontece é atividade econômica, né? A, a estrutura lá do plano de contas da Receita Federal, né? Ela tem uma estrutura ali dividida, né? Por ramos de atividade, né? Serviço, comércio, indústria, está dividido, né? Por exemplo, atividade rural, né? Muitas vezes a gente pega lá na SF, porque a ECD não valida isso, né? Um erro tá, referente a ECD, quando eu recupero, né? Minha empresa é serviço, por exemplo, e no referenciamento eu informei uma conta contábil referencial que é de atividade rural. Né? Então, isso a ECD passa, ela não valida, não faz esse tipo de validação, né? Então, a gente vê isso somente quando recupero lá na ECD, na SF. E isso gera retrabalho, né? Porque ou eu tenho que ajustar isso manual direto no PVA, ou algumas situações, a necessidade de substituição do arquivo, né? Que não é legal, que ocorre retrabalho. Então, é muito importante essa verificação, né? Um cuidado ao referenciar, fazer o referenciamento, né? A gente acha ele muito simples, mas ele é muito importante, né, para essas declarações. A gente colocou aqui para vocês, então, um exemplo de o registro I-051, que é lá na SF, que é o registro que carrega o referencial, né? O erro que ocorre lá no PVA quando não tem o referenciamento em uma conta contábil, tá? Lá na ECD, quando nós vamos gerar a ECD, tá? Tem uma opção. Rai, como é que tu lembra da opção que tem ali? Das contas não gerar registros. Não enviar registro sem o relacionamento, alguma coisa assim. Isso. E quando a gente clica nele, ele abre as contas contábeis. Se vocês clicarem nele, né, naquele checkbox, e depois tirar o clique ali, ele explode na tela todas as contas contábeis que não têm referenciamento, né? Então, se mostra, olha, essas contas aqui não têm referenciamento. Então, é importante que vocês não ajustem isso diretamente lá no PVA e que sim ajustem lá no SIGAM, abram o plano de contas, informem o referencial. Fazer sempre esses pequenos detalhes aí, sempre na origem, né? Porque ficar informando no PVA vai ocorrer de ano que vem vai acontecer a mesma coisa, eu preciso informar o manual de novo. Então, sempre na origem, né? Para que vocês não tenham esses tipos de retrabalho, tá? Vocês podem ou clicar ali na tela e visualizar essas contas, né? Ou a própria ECD, o validador da ECD vai então mostrar para você quais as contas contábeis que não têm referenciamento, tá? O legal da tela do SIGAM é exatamente evitar esse trabalho de gerar o arquivo, importar para o validador, validar, e daí lá vocês observarem que esse ponto não foi, né, revisado. A intenção ali da nossa tela já é que vocês tenham essa proatividade de identificar antes de gerar o arquivo, tá?